Olá, vamos lá de novo aqui, pessoal. A gente está no capítulo 4, né? Um coração que obedece, né? A Deus. Então, vamos lá. É muito interessante porque ela começa falando assim: da mesma maneira que você cultivaria uma planta, você deve pensar assim com relação a cultivar um coração segundo o coração de Deus, né? Então, a primeira coisa que a gente faz com uma planta que você pega assim é podar, né? Então, a primeira coisa você tem que eliminar tudo aquilo que está atrapalhando. E é da mesma maneira com o nosso coração, né? Existem várias coisas que a gente só de parar um pouco e sondar, você vai ver várias coisas que você precisa abrir mão, sabe? Deixar de lado, se arrepender. Então, é bem importante essa primeira etapa, né? E eu acredito que isso é algo que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida de oração, né? Que a gente até falou nos outros vídeos. Mas com relação a essa questão da obediência, né, de você ter um coração responsivo, né, que imediatamente vai respondendo aos estímulos do Espírito Santo, é muito importante que você se dê conta, sabe, de coisas que realmente te impedem de fazer isso, né? E claro que o nosso filtro é a palavra de Deus, né? Então é muito importante a gente conhecer a palavra para entender o que agrada, o que não agrada a Deus, né? A palavra de Deus, ela é a expressão exata de quem Deus é, né? Assim como Jesus quando veio na terra, ele era a expressão exata de Deus, né? A palavra é o que hoje a gente tem e o Espírito que habita em nós, ele revela pra gente a palavra, ele revela a natureza de Deus. Então, a gente vai ler bastante hoje e espero que você tenha tempo aí, onde você estiver. Eu vou lendo aqui, eu espero que isso te ajude na correria do dia, você ouvir a palavra, tá bom? Bom, então o que ela sugere é o seguinte: comece a fazer uma lista de atitudes do coração e comportamentos que impedem esse crescimento de um coração obediente em você, né? O que está impedindo o crescimento, né? O desenvolvimento de um coração que obedece e que ama a Deus. Então vamos ler lá Efésios 4, 25 a 32. Ele vem de fato com uma lista de coisas, né? Então vê o que você se identifica aí. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Tem uma lista aqui de coisa, né? Assim, tem várias coisas muito sérias, né? Aqui. Então ele fala sobre a ira, né? Aqui é até interessante porque ele fala: quando ficarem irados, não pequem. Ou seja, a ira vir no teu coração não é esse o pecado. O pecado é o que você faz com essa ira, né? É normal, às vezes a gente fica irado, mas como que eu reajo? O que sai da minha boca quando eu tô irado? Né? Aí ele fala: o que furte, não furte mais. Antes trabalhe. Palavras, né? É muito engraçado isso, como a gente não entende o peso das palavras, né? O que tem saído da nossa boca. A gente precisa colocar isso no filtro da palavra, sabe? Assim, isso tem sido bom? O que sai da sua boca edifica ou destrói, né? As pessoas, né? Enfim, ela também fala para a gente ler Colossenses 3, de 5 a 9. Mais uma listinha aqui. Enquanto eu leio, deixa o Espírito Santo falando aí no seu coração. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria.
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mentam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Então, de novo, né? O que você acha que você precisa corrigir aí no seu coração? Nada disso, gente, nenhuma transformação, ela vem de fora para dentro, né? Isso é uma coisa que eu vivi na prática, assim, de um jeito impressionante. A transformação do Espírito Santo, assim, realmente de dentro para fora. Ninguém me falava o que eu devia ou não devia fazer, mas o Espírito Santo me incomodava. Então é importante que esse processo todo de você sondar o seu coração, claro, você vai ler na palavra, né? Isso traz luz para coisas que podem estar escondidas. Você vê, poxa, isso aqui eu tenho feito, né? Entender o que agrada, o que desagrada a Deus. Mas a capacidade de transformação, ela vem do Espírito Santo. Então, imediatamente quando você perceber nessa lista as coisas que você precisa mudar, você vai orar e você vai pedir: Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso ser convencido de que isso aqui não é bom. E é só o Senhor pode fazer isso, gente. É só Deus que convence, é Deus que transforma. E por isso a gente tem que ter um coração dependente e disposto a obedecer, né? Então, seja bem específico na sua lista. Quanto mais consciência você tiver daquilo que tem te afetado, mais rápido você consegue mudar, né? A gente consegue identificar durante o dia e aí ter aquela rapidez no espírito de, poxa, não vou errar nisso aqui, Senhor, me ajuda, segura minha língua, me capacita. É real, gente. Essa questão do se vestir do novo é muito legal, né? Em Deus, você se despe do velho e se reveste do novo, da nova criatura que nós somos em Deus. Isso é maravilhoso, isso é real, isso é poderoso. Então, deixe que isso aconteça em você. E, bom, e aí outra coisa que a gente faz, então a gente podou, né, a planta, tiramos o que é ruim e agora ela fala, agora vamos se concentrar no que é positivo, né, o que você tem que cultivar agora, né, igual a planta, você tira a parte morta, mas você tem que regar, né, o que você pode fazer para melhorar, adubar a terra, enfim. E aí ela cita 1 Pedro 2,2, né, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa cultivar no nosso coração é esse desejo ardente por crescer, por desenvolver a salvação. As pessoas às vezes acham que o ápice, aceitei Jesus, pronto, tô salvo, agora minha vida resolveu. É tão além disso, né? Na verdade, o aceitar Jesus é quando você entra pela porta. Mas existe agora uma vida inteira de desenvolvimento da salvação e que é tão maravilhoso isso. É uma vida em Deus, uma vida de, sabe, de você ter companhia o dia inteiro, né? Tá cheio do Espírito todo dia. É muito bom. Mas isso tem que ter esse desejo no nosso coração. A primeira coisa é, poxa, Senhor, eu quero crescente, eu quero te conhecer, sabe? Como eu ouço falar que você fala com as pessoas, vem e fala comigo. É sabe, esse desejo no coração é a primeira coisa que a gente precisa cultivar. E aí vamos ler Efésios agora 4, 25, 32. Na verdade é o texto que a gente tinha lido aqui anteriormente. Só que eu vou focar agora só nas coisas positivas que ele fala. Se você perceber, esse texto é muito rico, porque ele fala não só de você abandonar o errado, mas você fazer o oposto que é certo, né? Por exemplo, né? Quem roubava não roube mais. Antes trabalhe para ajudar quem não tem. Então a vida, trevas e luz, elas têm são antagônicas, né? Então não basta só, não rouba mais não. Não, agora você é luz, você vai ajudar quem precisa. E esse extremo oposto
que a vida em Deus leva a gente é muito maravilhoso. E eu vejo que quem muitas vezes fica ali no meio do caminho, no limbo, já parei com aquilo, não faço mais. Mas se a pessoa também não se esforça em viver aquilo que Deus quer, porque Deus quer a abundância de vida, né? Deus quer que você seja ali luz onde você estiver. Então, vejo que às vezes as pessoas ficam ali num limbo que também não cultivam um coração de obediência completa, né? Porque é o abandonar e o acrescentar. Então, outro exemplo, né? Não saia de vocês nenhuma palavra torpe, né? Palavra ruim, ou palavrão, ou coisas que não edificam. Antes, né? Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, né? Então, é uma grande diferença de trevas e luz, né? E o Senhor tirou a gente do reino das trevas, transportou a gente, né, para um reino do Filho do seu amor, né? Então existe algo poderoso que Ele quer que a gente faça aqui. Enfim, então é para você reler esses textos. Depois tem também o texto de Colossenses 3, 1 a 17. Vou deixar aqui para você ler depois, né? E pensar quais são as áreas que eu quero cultivar, o que está faltando eu fazer. Né? Então, às vezes você não fala mais palavrão, não fica fofocando, não fala mal dos outros, mas o que você pode fazer para edificar os outros, né? Então, assim, pede para o Senhor te revelar, né? O que você pode fazer de melhor e melhor. E, bom, para terminar aqui, gente, não vai dar para falar muito, mas lembra que a gente falou sobre a diferença do coração do rei Saul e do rei Davi, né? Então, Saul, para quem não sabe, foi um rei. O povo de Israel queria muito um rei, insistiu com Deus, nem era plano de Deus isso, mas o povo queria ter um rei como os outros povos, então o Senhor foi escolher o Saul. E Saul, a princípio, estava indo bem e tal, até que chega uma hora que ele começou a desobedecer. Deus mandava uma coisa, ele fazia do jeito que ele queria. E o Senhor chegou uma hora e falou: ó, chega, eu vou escolher para mim um homem segundo o meu coração. E foi quando ele escolhe o rei Davi, que foi, né, o grande rei de Israel. E aí, alguns enganos do coração de Saul, eu queria colocar aqui, assim, que são enganos muito comuns, que a gente pode passar por eles também quando a gente está falando sobre obedecer a Deus, né? Então, primeiro, né? Ele se precipitou. Em 1 Samuel 13, a gente vê uma situação em que o profeta Samuel tinha falado claramente, ó, Saul, você me espera, eu vou chegar e nós vamos sacrificar a Deus em favor do povo e tal. Só que a situação foi que na guerra, Saul, ele estava no meio da guerra, né? E Samuel ia oferecer ali ao Senhor. Só que os soldados de Saul começaram a se dispersar. Tamanho era o medo do inimigo que eles estavam. E Saul começou a ficar muito preocupado. E sabia que se ele sacrificasse a Deus, o povo ia ficar mais confiante. Não, Deus é com a gente, tal, e não iam fugir. Mas estava todo mundo já fugindo, o tempo passando, Samuel não chegava. Saul foi lá e sacrificou. Assim que ele, né, logo que acabou ali, Samuel chegou. E ficou muito claro ali o que aconteceu. Saul foi pressionado pelas circunstâncias. Ele se sentiu na obrigação de fazer o que ele achava que tinha que fazer. E não obedeceu exatamente a ordem de Deus, né? Então, quantas vezes a gente também se sente pressionado, né? Tem medo, como líder às vezes, gente, isso é muito sério, às vezes, ou como pai, mãe, sei lá, olha o que ele respondeu, né? Me senti obrigado a oferecer o sacrifício. E aí você acaba seguindo o seu próprio raciocínio, e isso é muito ruim. Outra coisa, ele acabou fazendo a coisa certa do jeito errado. Não era errado sacrificar, mas não era para ele ter feito desse jeito, né? E outra coisa é que ele se preocupou demais com a opinião dos outros, né? Em uma outra situação, ele ficou sempre com muito medo. E quando Deus rejeitou ele, ele falou: ai, Samuel, mas por favor, me honra na frente das pessoas. Era só isso que ele se importava. Então, gente, vamos ter muito cuidado
Que Deus abençoe vocês, que a gente não caia nesses erros e que você possa cultivar mesmo um coração segundo Deus. Tá bom? Beijo.